Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Hoje, dia 7 de setembro de 2020, dia da independência do nosso país. É um dia para a gente comemorar. Nós temos, de fato, uma independência plena no nosso país. Nós já tivemos alguma independência plena? E os nossos governantes de hoje, eles lutam pela independência do Brasil? Eles mantêm a independência do nosso país? Ou será que nós estamos voltando para trás? Será que o Brasil hoje tem traidores dessa independência? Quem são esses traidores? Aonde eles estão? O que a gente pode esperar do futuro do nosso país? Bom, você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no nosso portal, conhecer os nossos conteúdos, compartilhar com seus amigos, dê o joinha, vamos ajudar aqui outras pessoas a entenderem o que está acontecendo com o nosso país, né? Então vamos em frente. Independência do Brasil, o que significa isso? Como todo mundo sabe, o Brasil era uma colônia. Antes de 1822, éramos uma colônia que explorava, que era explorada, vamos dizer assim, pela metrópole, apesar da gente já ter uma elite econômica no nosso país. Essa elite ficava muito transtornada com o tipo de tributação que sofria e cada vez mais lutavam por algum tipo de independência econômica, que significava também ter uma independência política. Quando a coroa real veio para o Brasil em 1808, fugindo das conquistas napoleônicas na Europa, o Brasil passou a ter um status de uma colônia mais sofisticada. A nossa elite econômica ganhava muito e mandava boa parte dos seus ganhos para a coroa portuguesa. O Brasil passa a ter algumas instituições, alguns órgãos, uma formatação jurídica diferente de outras colônias. Passa a ter uma importância muito grande. Cessados os conflitos napoleônicos na Europa, a família volta para Portugal, mas deixa o Dom Pedro I como o imperador perpétuo do nosso país, né? E aí, quando chega no dia 5 de janeiro de 1822, a coroa portuguesa, preocupada com o nível de movimentos de independência que já estavam começando a germinar aqui no nosso país, determina que o Dom Pedro I volte para Portugal. E aí, naquele dia 5 de janeiro de 1822, na Praça 15, no Rio de Janeiro, num casarão, ele chega na varanda e disse ao povo brasileiro que ficaria, aquele que ficou conhecido como Dia do Fico. A partir daí, as relações entre Brasil, os interesses econômicos e políticos do Brasil ficaram cada vez mais conflitantes com Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I estava vindo de Santos para São Paulo e às margens do rio Ipiranga recebe os cavaleiros reais trazendo ali correspondências que foram enviados por Maria Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio, dando conta que Dom Pedro teria que tomar uma atitude de subserviência à coroa portuguesa a partir daquele momento, senão a coisa ia ficar muito complicada para ele aqui. Estou resumindo, né, gente? E Dom Pedro I arranca as insígnias ali às margens do Rio Ipiranga, joga as correspondências no chão e decreta a independência do Brasil com aquela célebre frase que muita gente diz que existiu ou não existiu. Existem vários relatos ali históricos daquele episódio. Claro que o episódio foi bastante glamorizado, né? Aquela imagem de Dom Pedro num quadro que foi pintado 40 anos depois em Florença, lá na Itália. Claro que eles deram uma glamorizada, botaram os cavalos, os alazões, né, quando de fato eram os pangarezinhos, que eram os veículos que eram utilizados naquele tempo para transporte das pessoas que faziam esse trajeto, que era um trajeto muito complicado, tinha que ter animais ali específicos para aquilo. Pois bem, o Brasil passa por esse momento, depois a gente tem a proclamação da República, o Brasil sai da monarquia e entra na República. É bom registrar que na independência do Brasil, em 1822, não houve uma independência para o povo brasileiro de uma maneira geral, para as pessoas que aqui habitavam, porque foi uma independência política, mas não aboliu a escravidão, por exemplo, porque isso afetaria os interesses econômicos dessa elite daquela época. Como vocês podem ver, a elite econômica, ela determina muito para que lado um país vai ou para que lado o país não vai de jeito nenhum. O Brasil entra na República, a gente tem vários governos até Getúlio Vargas chegar ao poder. O Brasil era um país agrícola, um país que não tinha infraestrutura industrial, não tinha nenhum tipo de tecnologia. O Brasil importava os bens já manufaturados e Getúlio, querendo dar uma independência ao nosso país, ele percebeu que era importante
ter investimentos de todas as ordens na área de tecnologia e abriu a legislação para investidores estrangeiros constituírem no nosso país todo tipo de infraestrutura. Veio alguém para o Brasil? Não. Aí Getúlio, então, criou a Companhia Siderúrgica Nacional para que o Brasil tivesse ferro, tivesse aço, para poder alavancar um processo de industrialização no nosso país. Mais à frente criou a Petrobras, porque se não criasse a Petrobras, nós teríamos hoje no Brasil uma série de empresas estrangeiras explorando as nossas riquezas da infraestrutura. E o Brasil passou a ser um país com um desenvolvimento absolutamente impressionante em relação ao resto da humanidade, porque se industrializou, começou a se escolarizar, começou a produzir, começou a fornecer, começou a exportar. E quando a gente passa por todos esses governos, passamos pela ditadura militar, a volta da democracia no nosso país, nós chegamos a ter alguma independência plena. De fato, muitas das nossas orientações econômicas e políticas, elas foram determinadas por nações mais desenvolvidas geopoliticamente, militarmente e economicamente, que sempre viram no Brasil uma colônia a ser explorada, assim como Portugal via o Brasil como uma colônia a ser explorada, como todos os países que tinham colônias viam as suas colônias. A Inglaterra fez a mesma coisa, a Holanda, a França, a Bélgica. Todos esses países eram países colonizadores e que viam nas colônias apenas lugar para exploração de riquezas desses povos. E hoje no Brasil, o que nós temos? É para a gente comemorar, com a ascensão de Bolsonaro à presidência da República, nós colocamos uma série de patriotas? Patriotismo é você pegar tudo aquilo que foi constituído por Getúlio, que fez com que toda a riqueza brasileira produzida por essas infraestruturas, elas fossem mantidas no nosso país? Ou patriotismo é pegar e fatiar tudo aquilo? Porque as empresas brasileiras, como a Petrobras, elas são tão grandes, elas são tão importantes que elas não conseguem ser vendidas de uma vez só. Então, o que as pessoas que estão no governo direcionando o nosso país fazem hoje? Eles fatiam, porque eles dão uma parte para um, dão uma parte para outra. E o que acontece no final da história? Essas pessoas que vêm para o Brasil, elas vêm para construir alguma coisa, porque uma coisa é você ter uma indústria de petróleo e você abrir para alguém trazer uma outra. Você ter uma companhia de eletrificação, uma hidrelétrica, e vir uma empresa estrangeira para constituir outra, para criar uma fábrica. Mas não é isso do que se trata. Esse governo está entregando aquilo que é do povo brasileiro. E entregando aquilo que é do povo brasileiro para um grupo econômico estrangeiro, para onde é que vocês acham que o lucro irá depois que essas empresas estiverem coordenando, comandando todos esses bens brasileiros? Obviamente irá para fora. Uma empresa estrangeira, uma empresa colonizadora está preocupada com o bem-estar do povo brasileiro? Ou do povo de onde está explorando? Obviamente que não. O triste, gente, é ver que tem militares brasileiros que deveriam ter o mínimo de conhecimento histórico estarem conspirando contra o futuro do nosso país, entregando as riquezas do nosso país, entregando o futuro do nosso país. Essa é a parte mais detestável. O Código Penal Militar, ele tem uma série de crimes cometidos por militares, e entre os crimes está o de traição em tempo de guerra. Se a gente pegar esses crimes em tempo de guerra e colocasse assim de uma forma paralela ao tempo de paz, a gente teria várias situações que são semelhantes, que em tempo de guerra poderiam ser punidas com a pena de morte. Por exemplo, favorecer o inimigo externo. Se você favorece o inimigo externo, você está cometendo uma traição à sua pátria. O que significa pegar uma empresa estratégica de energia como a Petrobras e fatiar para entregar para o comando estrangeiro, para se ter uma lucratividade estrangeira, sem preocupação com o povo brasileiro? Isso é um ato de traição. Se estivéssemos em guerra e esse fato pudesse ser interpretado como beneficiar um inimigo, isso acarretaria uma pena de morte. Os militares sabem disso porque eles são obrigados a estudarem o Código Penal Militar. Mas parece que para alguns que foram para o governo Bolsonaro, que estão a serviço de Paulo Guedes, estão comprados por alguma razão. Porque não há explicação lógica de alguém que foi treinado para defender a nossa pátria estar ao lado de um especulador, de um banqueiro
destruindo a nossa nação. Uma pessoa que não se preocupa com o povo brasileiro. Gente, quanto mais o Brasil for desmantelado, mais os grupos internacionais ganharão e mais o povo brasileiro perderá. Não há nenhum tipo de projeto de Paulo Guedes que condicione algum tipo de entrega de uma riqueza nacional ao desenvolvimento social. Isso é colocado de uma forma bem subliminar, de uma forma não comprometida, não compromissada, para engabelar justamente os explorados. É como se fosse o discurso do senhor de engenho voltado para os escravos, dizendo que a escravidão é uma coisa muito boa, que os escravos têm mais é que trabalhar muito mais. Então, gente, infelizmente, esse governo que está aí, que bate no peito e eles se acham ou se dizem patriotas, nós estamos de fato aí diante de traidores da pátria. E se alguém tem algum tipo de dúvida, procure na internet lá o Código Penal Militar. Vou até colocar para vocês, só para a título de curiosidade, vou colocar no link desse vídeo aqui, para vocês verem, se nós estivéssemos em tempo de guerra, um tipo de conflito, tantos atos que poderiam ser cometidos naquele período que levariam à pena de morte, são cometidos hoje com a maior cara de pau em tempos de paz. O Brasil, portanto, é para comemorar uma independência quando nós temos aqui um governo que está atuando contra o povo brasileiro? E esse pessoal que está no governo, eles acham que eles são patriotas? Eles acham que nós que fazemos críticas a esse tipo de situação, que nós fazemos alerta contra a volta da história do nosso país ao passado, do Brasil colônia, nós é que não somos patriotas? Patriota sai com a bandeira dos Estados Unidos na rampa do Planalto, é bater continência para o governo americano, é bajular o presidente norte-americano, interferir nas políticas de outros países a mando do governo americano. No Código Penal Militar, gente, tem uma figura dessa, você influenciado por alguma nação estrangeira a criar conflito com uma outra nação. Isso também é um delito no Código Penal Militar. Só para a gente fechar o nosso papo aqui, quando o Bolsonaro ataca a Venezuela, quando fez movimentos de atacar a Venezuela, não por interesse brasileiro, mas por orientação do governo americano, isso, se Bolsonaro fosse militar, estivesse em serviço e fizesse o mesmo ato, ele estaria cometendo um crime militar previsto na legislação. Como a gente pode ver, nós temos muito discurso, muita saliva, que aponta que o Brasil está acima de tudo, quando o que está acima de tudo é o interesse das grandes corporações transnacionais do nosso país. A gente tem que cada vez mais alertar as pessoas que a gente conhece, que a inflação está voltando, que os gêneros alimentícios estão aumentando, que nós não estamos tendo nenhum tipo de projeto de educação, nenhum projeto de infraestrutura, nenhum tipo de projeto de independência da nossa nação. Nós estamos transformando a nossa nação, com essa gente que está aí, numa colônia moderna, com um monte de vigarista cuidando da área econômica, e a gente não vai parar de denunciar aqui. Gente, eu fico por aqui, o programa hoje foi para jogar essas reflexões, para a gente identificar se o nosso país está sendo governado por traidores ou por pessoas que estão de fato tentando consolidar alguma independência no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!